Com a habitual presença do deputado Fernando Coruja, está reaberta a sessão. Esta presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à seguinte matéria e seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 156.9/2017, da deputada Dirce Ardenscheider. Votação. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 534.4/2017, de autoria do Governo do Estado, e institui a política estadual de apoio à agricultura urbana e estabelece outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e também da Comissão de Agricultura e Política Rural. Em discussão, o projeto de lei, com a palavra o deputado Padre Pedro, na sequência, o deputado Fernando Coruja. Padre Pedro tem a palavra. Senhor presidente, o projeto de lei 534/2017, que institui ou cria a política estadual de apoio à agricultura urbana, eu gostaria daqui resgatar um pouquinho o histórico deste projeto, porque em 2011 eu ingressei nesta casa com este projeto de lei e nós tivemos todo o encaminhamento, um debate, uma discussão aqui na Assembleia e transformamos este nosso projeto de lei numa indicação ao Governo do Estado que, a partir de 2012, iniciamos todo um processo de debate, de construção, juntamente ao Governo, através da Secretaria da Agricultura do Estado. À época, o nosso deputado Moacir Sopelsa como secretário, juntamente com o secretário adjunto Ayrton Spies e vários outros segmentos. Se formou um grupo de trabalho e se começou a fazer todo esse debate. Fruto deste grupo de trabalho, o Governo do Estado entendeu de que seria uma iniciativa estratégica importante para o nosso Estado de Santa Catarina e, por isso, o tem encaminhado a esta casa. E, portanto, teve toda a sua tramitação. E aqui realçar a participação nesse debate todo do Laboratório de Educação do Campo e Estudo de Reforma Agrária da Universidade Federal de Santa Catarina, o LECERA, que teve uma atuação extremamente importante, aonde nos tem ajudado a construir algumas linhas que este projeto contém. Mas é importante lembrar de que em todo o mundo são mais de 1 bilhão de pessoas que são dedicadas a esta prática, o que corresponde em torno de 15% da produção mundial de alimentos que é consumido pela nossa população mundial. Além disto, só para você ter uma ideia, na Europa são em torno de 30% da agricultura, ela é praticada por agricultores e agricultoras em tempo parcial e que, portanto, eles trabalham sobre esse viés. Então, acho que é um projeto de lei de uma importância estratégica que, além de proporcionar o cultivo em áreas urbanas, de terrenos que são baldios e que não servem para mais nada, poderão ser transformados na produção de alimentos, né? Eu acho que aqui está o grande significado. Além da produção para o autossustento, para o autoconsumo, o excedente ele poderá ser comercializado, atendendo ainda algumas demandas, gerando desta forma renda para as famílias ou grupos que estarão envolvidos. Para você ter uma ideia, para concluir,
em Santa Catarina nós temos alguns municípios com algumas experiências no campo da agricultura urbana. Entre eles, Balneário Camboriú, aqui na capital em Florianópolis, Jaraguá do Sul e mais para o interior, em Chapecó, nós temos experiências, né, que são alusivas a esta prática da agricultura urbana. Portanto, é um projeto estratégico, importante, que o governo do Estado encaminha para esta casa e que já tem o seu parecer favorável por todas as comissões. E assim esperamos a aprovação por parte aqui do Parlamento catarinense. Obrigado. Inscrito para falar na sequência, desculpa, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, este projeto institui a política estadual de apoio à agricultura urbana e estabelece outras providências. O projeto do governo estadual e foi encaminhado pelo então secretário Moacir Sopelsa, nosso colega deputado. E o padre Pedro aqui já se manifestou da importância do fortalecimento da agricultura urbana, que realmente representa no mundo uma parcela importante da agricultura. Quando você caminha na Ásia, por exemplo, você percebe que qualquer casa não tem 1 metro, e nenhuma casa tem 1 metro, pelo menos pelo que eu vi lá, de área que não esteja preenchida, principalmente com arroz. O cara tem na frente da casa, no fundo, agricultura urbana, em cada lote, em cada local, você percebe isso. Lages, por exemplo, teve uma experiência interessante com o então prefeito Dirceu Carneiro, na época, depois continuou com um estímulo forte à agricultura urbana, seja hortas comunitárias, seja nas próprias escolas, seja nas casas, e é preciso realmente você estimular e ter uma política dessa ordem. Aqui também está muito bem colocado quem são os beneficiários prioritários da política estadual, que foi isso que o padre Pedro levantou principalmente, que são pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional que são mapeadas pelos vários programas. É claro, entretanto, que é apenas uma política, e uma política nada mais é do que uma carta de intenções. Na prática, é uma carta de intenções. Então, é preciso que o governo exerça este poder que lhe é dado pela lei e implemente uma política urbana. Implemente uma política urbana. Nós temos, nas áreas urbanas, muitas áreas disponíveis, agriculturáveis, temos lotes abandonados. Na minha cidade, em Lages, eu conheço um produtor urbano de hortaliças que, como ele mora num certo bairro, ele fez um acordo com os vizinhos, porque as ruas não têm calçada lá, ele planta onde deveria estar colocada a calçada, na lateral das ruas, com acordo com os vizinhos, tal, e planta lá. É claro que é preciso achar outras maneiras, mas é um projeto interessante, vou votar a favor, mas lembro que é uma política que deve ser implementada, essa da agricultura urbana. Meu voto é favorável. Eu queria... Com a palavra, deputado Moacir Sopelsa. Vossa Excelência tem 5 minutos se precisar. Muito obrigado, deputado Silvio. Só queria enaltecer as palavras do deputado Fernando Coruja, e isso é verdade, deputado. Se nós formos ver, e na mesma linha de Vossa Excelência, se nós pensarmos nas habitações que são feitas hoje nas casas populares, o programa dos últimos governos, a Minha Casa, a Minha Vida, se nós formos ver qual é o espaço que ficou entre essas residências para que as pessoas possam ter uma horta. Se constrói uma casa e não se dá sequer 100 metros, 50 metros quadrados para a pessoa fazer a produção das suas hortaliças. E na intenção desse projeto
é que a Secretaria da Agricultura, deputado Cobalcini, Vossa Excelência, que é líder do governo nesta casa, que a Secretaria da Agricultura, inclusive, possa financiar isso. Dentro do programa do Fundo de Desenvolvimento da Secretaria da Agricultura, poder financiar pequenas hortas, não que sejam só para o consumo da família, mas que se possa, inclusive, comercializar isso. 70% dos produtos hortigranjeiros que nós consumimos em Santa Catarina são importados de outros estados. Então, não tenho dúvida nenhuma, teve a contribuição dos técnicos da Secretaria da Agricultura, da IPAGRE, e eu acho, viu, deputado Pedro, Vossa Excelência, que foi um batalhador para o projeto, nós estamos indo ao encontro daquilo que nós precisamos ver para dar, inclusive, melhor qualidade de vida para as pessoas que moram nas periferias dos nossos grandes centros. Muito obrigado, deputado Ciro. Na sequência, deputado Natalino Lázari. Também eu gostaria de parabenizar o deputado Padre Pedro por essa iniciativa. Ela é absolutamente oportuna e nós discutimos ontem na Comissão de Agricultura, deputado Padre Pedro que está aqui, deputado Valdir Cobalcini, deputado Sopelsa, todos entendemos a importância desse projeto para a agricultura urbana. E queria dar um testemunho aqui, senhor presidente. Eu fui prefeito de Arroio 30, em 2 mandatos, 10 anos. E na época não chamava de agricultura urbana, não, era aproveitamento dos lotes vagos. Implantamos realmente um projeto de isenção de IPTU para quem plantava no lote vago. Foi um espetáculo, maravilha, a comunidade entendeu, é verdade que vivemos numa cidade rural, agrícola, da região agrícola, que tem forte impacto da agricultura no próprio perímetro urbano, mas criou, de fato, uma cultura de entendimento de por que deixar um terreno vago e não fazer com que ele seja um terreno produtivo. Então, Padre Pedro, Vossa Excelência também foi prefeito e realmente foi algo que deu certo. E trazendo isso para os nossos dias, para agora, e em decorrência do projeto que vai ser, que está sendo aprovado aqui, nós com certeza podemos dar uma contribuição, como disse o deputado Sopelsa agora. Aqui entra, claro, o poder público, e numa parceria mais, deputado Sopelsa, uma parceria da Secretaria da Agricultura com a Prefeitura, que a Prefeitura vai ter todo o interesse do mundo em urbanizar, através dessa atividade agrícola, os lotes que são vagos na cidade. Por isso, acho que foi um grande projeto que está sendo colocado em apreciação aqui, claro que nós somos favoráveis 100% e que vai mudar um pouco, com certeza, o visual das nossas cidades. Vai ser um visual mais bonito, vai haver uma integração entre... Quando se fala em agricultura, todo mundo da área urbana, a maioria, não tem essa dimensão de que a agricultura é importante para a área urbana. O que significa o apoio na agricultura para o bairro do Amarante, deputado Cobalcini, deputado Titão, que Vossa Excelência conhece lá em Videira? Qual é o significado do apoio para a agricultura para o bairro Amarante de Videira? É muito importante a repercussão da agricultura com o bairro Amarante. Por quê? Porque a agricultura produz a comida, produz o alimento, e esse alimento vindo para a cidade propicia exatamente o desenvolvimento daquele bairro. A venda do produto agrícola vai gerar riqueza, recursos para que as lojas do bairro Amarante, para que o mercado do bairro Amarante, para que o posto de combustível, o borracheiro também ganhe dinheiro. E se nós conseguirmos emplacar exatamente na sua filosofia este projeto, nós vamos dar exatamente essa oportunidade de integração e de interação entre a cidade e o campo. Muito bonito isso, eu acho que hoje é um dia muito importante para a Assembleia que vai aprovar esse projeto importante para a agricultura. Na sequência, o deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu quero me somar aqui a esta discussão que está sendo trazida aqui pelos senhores deputados e dizer de que nós temos inúmeras experiências e esperamos que, de fato, esta política que se propõe construir com esse projeto possa se transformar numa política pública de verdade, de fato, que seja assumido pelos órgãos do governo, porque nós temos cobrado muito aqui toda semana nessa tribuna, outros colegas têm cobrado, porque nós hoje somos, pela lei, impedidos de apresentar projetos como este,
e por isso ele tem que vir do Executivo. São cobranças, e o deputado Padre Pedro trouxe muito bem presente o acúmulo que o mandato dele tem, que as organizações têm, que outros mandatos aqui têm trazido presente nesta casa. Então, eu tenho aqui cobrado programas como este, programas que são experiências concretas da sociedade. Se nós olharmos aqui para a Grande Florianópolis, deputado Padre Pedro, a experiência do Cepagro aqui, a Revolução dos Baldinhos, que produz com lixo orgânico, produz alimentos nos bairros da cidade de Florianópolis, se mostra que é possível aproveitar, inclusive, os pequenos espaços, aproveitar o lixo orgânico, né, que se produz na cidade e reproduzir, transformar isso em adubo e produzir alimentos. Então, é extremamente importante. Mas só o projeto não basta, tem que ter decisão política de implantar, de fato, depois, né? E nós estamos sempre aqui cobrando, inclusive, outros projetos, quero aproveitar a oportunidade de voltar a cobrar aqui um programa, uma política de apoio à agricultura orgânica e agroecológica no Estado. O Estado precisa implantar uma política dessas, porque nós temos leis importantes, mas não temos uma política, de fato, que faz investimento nessa estratégia, por exemplo, como o nosso projeto aqui aprovado, que traz alimentação orgânica e agroecológica nas escolas. Então, é isso, né? Aprovar aqui e apoiar os bons projetos e cobrar os demais projetos que precisam ser implantados, que dá oportunidade para os nossos catarinenses. Obrigado. Tenho a impressão que o deputado Patrício Destro e a deputada Luciane Carminati votarão a favor. Estou correto? Sim. Em votação o projeto de lei 534.4/2017 em turno único. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de resolução 0006.7/2016, de autoria do deputado Dirceu Dresch. Restitui simbolicamente os mandatos do vice-governador e dos deputados estaduais do Estado de Santa Catarina, cassados entre os anos de 1964 e 1969, para a discussão, deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, esse projeto é um resultado de anos de discussão, junto com entidades, organizações, com o Comitê Nacional, Comitê Estadual da Verdade, que discute todo este tema, infelizmente, dos mandatos cassados, deputados nossos aqui de Santa Catarina, um vice-governador, que a gente restitui simbolicamente, porque nós temos, na verdade, só mais um ex-deputado vivo entre nós, e um desaparecido político ainda, que inclusive leva o nome do nosso plenarinho, Paulo Stuart. Então, senhor presidente, é muito importante esta restituição, que não tem custo nenhum para o Estado de Santa Catarina, né, mas traz uma justiça de pessoas que foram, na época, caçadas, né, por sua posição política, infelizmente, por sua posição, pelo seu trabalho, né, por críticas que talvez fizeram na época contra o próprio regime, né, e que foram caçados os seus mandatos. Então, este projeto traz um pouco desta história, dessa caminhada, de volta e valoriza hoje, ao menos, os familiares das pessoas, inclusive, que já não estão mais entre nós, e um ex-deputado que, infelizmente, ainda não foi encontrado, que é o Paulo Stuart. Uma palavra, deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares. O Brasil, ele teve um episódio, a gente fala recente, porque para nós que já estamos aí com um pouco mais de meia década de vida e já estávamos vivos pela ocasião, mas já faz mais de 50 anos que iniciou, de uma ditadura no Brasil. E, inclusive, agora fala-se por aí, e é muito comum o debate sobre se há algum movimento e tal, querendo que se volte às Forças Armadas no Brasil. Uma coisa que só aqueles que não entendem o que acontece numa ditadura são capazes de defender um regime militar.
E, numa ditadura, muitas violências são cometidas. Uma delas foi a cassação dos mandatos de uma série de parlamentares estaduais. O deputado Dirceu Dresch pretende restituir os mandatos, simbolicamente. Vejam bem, aqui a restituição é apenas simbólica. Ele enaltece que, no seu artigo 5º, que não há nenhuma repercussão do ponto de vista patrimonial, indenizatório, inclusive na natureza previdenciária. Isso fica enaltecido. Então, é uma restituição simbólica que me parece adequada. É uma restituição simbólica para que aqueles que perderam seu mandato por uma arbitrariedade da ditadura tenham simbolicamente seu mandato restituído. E ele salienta aqui que não há, evidentemente, não vai haver despesa ao erário. Não seria lógico, num momento como esse, em que o padre Pedro, por exemplo, lutou aí para tirar a pensão dos ex-governadores, que nós aqui dessemos uma nova pensão. Então, o projeto é apenas simbólico e, nesse sentido, quero apoiar a ideia do deputado Dirceu Dresch, não só apoiar, mas enaltecer o seu projeto. Com a palavra, o deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, eu quero parabenizar o deputado Dresch pela iniciativa. Embora eu tenha vivido todo esse momento da ditadura, mas a história é preciso ser enaltecida, em especial por pessoas que fizeram a diferença no estado de Santa Catarina. E permita-me, senhor presidente, senhores deputados, citar aqui uma das personagens que são 7 personagens que serão aí contempladas em memória, com aquele que leva, inclusive, já foi citado aqui, o nome do nosso plenarinho, Paulo Stuart Wright. Eu tive uma convivência muito próxima da família do Paulo Stuart. Seus pais eram pastores, missionários da igreja presbiteriana em Joaçaba. Ele veio para o litoral, se tornou um grande líder de colônias de pescadores e, é claro, logo se tornou também uma ameaça ao regime, então, instalado aqui no país. E é interessante, senhor presidente e senhores deputados, lembrar, esse fato é um fato até folclórico, que não conseguiam encontrar nenhuma mácula, deputado Valduga, no deputado Paulo Stuart. Era um homem extremamente coerente, de um caráter irreparável, e a forma que encontraram para caçar o Paulo Stuart nesta casa, senhor presidente, foi que ele ia à tribuna sem gravata. Ele fazia os discursos sem gravata. E, por causa disso, por decoro parlamentar, foi cassado o seu mandato, teve que ir para o exílio e, até hoje, infelizmente, ainda não encontraram os seus restos mortais. Mais do que nunca é oportuna e os nossos aplausos a esta menção a todos aqueles que fazem parte dessa coletânea levantada pelo deputado Dresch, mas destaco aqui a figura de Paulo Stuart Wright. Obrigado. Com a palavra, a deputada Ada de Luca. Senhor presidente, gostaria de parabenizar ao deputado Dirceu Dresch e também ao Minotto, que também está propondo a sessão solene para o resgate da nossa história, o resgate simbólico, não é? Emocionante para as famílias. E quem fala aqui é uma deputada que é filha de caçado, preso 8 meses, 4 meses sem velos do sol, e só sabe dar valor para esse resgate e todos os que vão ser homenageados, quem literalmente passou na carne. Então, quero agradecer aos parlamentares aqui, todos, que eu sei que vai ser por unanimidade, né? Nós trazemos, até porque o Senado já fez, a Câmara já fez, 90% das assembleias no Brasil já fizeram esse resgate, e aqui em Santa Catarina será uma das últimas, mas ainda bem que vai ser uma das últimas. No meu primeiro mandato, presidente e deputados, me veio isso também na cabeça de trazer esse resgate, mas como iam as más línguas dizer que eu estaria fazendo em benefício próprio, porque tinha um pai nessa lista, eu me senti inibida, né? Mas hoje eu me sinto realizada, enfim, com muito amor no coração, para mostrar
para a juventude, que hoje também está despertando para cometer algumas loucuras, né? Que não sabe, porque nessa época o jovem que está hoje berrando na praça, dizendo um monte de coisa, não sabe o que é uma ditadura, só sabe, como eu digo, quem passou na carne. Não é nem o que os jornais falam, nem o que as revistas falam. Tem um livro muito bom, que eu recomendo para os jovens, 1968, nunca mais. Então, presidente, muito obrigado pela deferência e obrigado aos nobres parlamentares. Agora sim, o solista, deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero aqui também estender os meus cumprimentos ao deputado Dirceu Dresch por essa iniciativa de restituir simbolicamente os mandatos do vice-governador e dos deputados estaduais que foram cassados entre os anos de 64 e 69. Nada mais é do que um justo resgate de uma história que ficou marcada em muitas e muitas famílias brasileiras e também, especialmente, aqui no nosso estado de Santa Catarina. Nós temos ainda a felicidade de termos um ex-deputado estadual, o nosso colega, amigo, ex-ministro do Trabalho, Manuel Dias, o único ainda que encontra-se vivo junto conosco, mas essa restituição que nós também devemos fazer a sessão solene em homenagem a todas as famílias desses entes que já partiram, mas que fique esse registro, que fique na história e nos anais dessa Casa Legislativa, que houve um reconhecimento dos parlamentares catarinenses, a restituição a todos aqueles que sofreram na ditadura um regime militar opressivo, um regime militar ofensivo, que destruiu não só famílias, mas muitas e muitas sobrevidas do povo brasileiro, de pessoas que foram perseguidas pelo regime militar. Então, senhor presidente, o meu agradecimento também a Vossa Excelência, ao nosso presidente Aldo Schneider, que colocou em pauta no dia de hoje, para que a gente possa, no decorrer desse mês, prepararmos conjuntamente aí a sessão solene que ocorrerá em data pré-estabelecida, no dia 3 de julho do mês subsequente. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, deputado Valdir Kubalcini, líder do governo. Senhor presidente, senhoras deputadas, quero igualmente cumprimentar o deputado Dirceu pela iniciativa. E eu pensava que, deputado Ismael, estava pensando exatamente no deputado Paulo Stuart, que cassado por falta de decoro. E a falta de decoro era a falta de gravata. É inadmissível, difícil imaginar que isso tenha ocorrido. Aliás, no caso dele, você restitui simbolicamente o mandato, mas não tem como restituir a vida, deputado Dirceu. O vice-governador Francisco Dalinha, em 66, foi eleito. Se votava também no vice-governador, portanto, tinha mandato popular. Eu quero aqui me associar à deputada Ada, filha de ex-deputado cassado, preso. Isso faz parte de um momento escuro da nossa vida democrática aqui em Santa Catarina, e claro, de que isso ocorreu em todo o Brasil. Então, eu quero, sim, deputado Dirceu, como já fizemos na Comissão de Justiça, e isso se seguiu nas outras comissões, mas louvar a iniciativa, é um resgate de parte da nossa história, e agora estamos fazendo justiça, devolvendo, quem sabe, um pouco de dignidade, pelo menos à memória das famílias, né, que perderam seus entes queridos por razões que absolutamente não se justificam. Na sequência, a deputada Luciane Carminati. Presidente, eu quero primeiro parabenizar o deputado Dirceu pela simbólica homenagem à memória do Paulo Stuart e a todas as figuras públicas que foram
perseguidas, torturadas e que tiveram seus mandatos cassados nesse período. No início da legislatura, da minha legislatura, eu participei como presidente da Comissão de Direitos Humanos do coletivo Memória e Verdade aqui do Estado de Santa Catarina. A Derlei Luca foi a principal figura aqui que nos ajudou resgatando toda a memória do Estado. Porque talvez muitos não saibam, mas a ditadura aqui em Santa Catarina deixou um saldo de mais de 500 pessoas desaparecidas e, se não me falha a memória, em torno de 16 mortos pela ditadura. Eu, recentemente, também fiz um pronunciamento na tribuna falando do coletivo da Universidade Federal de Santa Catarina que fez a devida apuração desse período. E, pasmem, professores universitários foram perseguidos. E, ao contrário do que alguns, às vezes, se manifestam dizendo, olha, mas era o perigo do comunismo, do terrorismo. Nós estamos falando de professores universitários aqui da Federal de Santa Catarina, que o grande crime era fazer críticas ao regime, assim como a grande maioria dos que foram deputada, torturados na ditadura. Então, é insanamente indefensável a ditadura militar, porque ela vem combinada com censura. Nós não poderíamos aqui falar o que a gente fala. Aliás, o Paulo Stuart só perdeu o mandato, a desculpa foi a gravata, mas se ele não usasse gravata e fosse a favor do regime, ele teria o seu mandato permanente. Então, a simples manifestação contrária faz com que o Estado use da força, persiga e assassine, torture pessoas. Então, como é que alguém pode ir para a rua pedir intervenção militar? É, no mínimo, dizer, você não conhece a história do teu país. No mínimo isso. Porque eu quero trazer outros elementos aqui. Esse saudosismo da ditadura é pura enganação. Quer ver um dado? Mais de 240% de inflação nesse período. Quer ver outro dado? Quantas obras superfaturadas que não eram denunciadas porque a ditadura não permitia. A Transamazônica, a Itaipu, a Ponte Rio-Niterói e várias outras obras que se colocou bilhões e não estão nem sequer concluídas até hoje, como é o caso da Transamazônica. Mas aí não tinha corrupção. Por que não tinha corrupção? Porque não podia falar. Vamos lembrar aqui do Vladimir Herzog, um jornalista que apareceu enforcado. Então, nós, quando estudamos a ditadura em nosso país, e na América Latina, e aqui, vale a pena estudar a ditadura na Argentina, que foi ainda mais sangrenta do que o Brasil, que tiveram a capacidade de colocar jovens de 15, 16 anos dentro de um avião e soltar em alto mar. Essa é a história da ditadura militar. Então, com todos os problemas da nossa democracia, eu prefiro a democracia, porque é na democracia que a gente tem a capacidade de escolher, perceber quando escolhe mal, voltar atrás, se refazer e discutir as alternativas aos nossos problemas. Então, eu quero defender isso e me manifestar favorável, presidente, porque o momento requer. Esse momento onde as pessoas acham que intervenção militar resolve os problemas da nação brasileira, eu diria, é jogar toda a luta de quem perdeu a vida lutando por democracia. Por pior que seja a democracia, é o melhor regime que tem. Então, parabéns aqui, parabéns ao deputado Rodrigo também, que junto com a restituição simbólica vem também a sessão solene em homenagem a todos os que foram torturados, presos pela ditadura militar e tiveram seus mandatos cassados. Em votação, quem tiver de acordo, deputado Sérgio Valduga. Também, senhor presidente, não poderia deixar de manifestar, acho que fazer das palavras de todos os deputados e esse consenso, enfim, que a ditadura,
né, não é o caminho para o país, enfim, a democracia, o debate no campo das ideias, a liberdade, deputada Ada de Luca, a liberdade, e vejo que hoje está se fazendo justiça, né, apesar de tanto tempo, e por isso quero parabenizar o deputado Dresch pela iniciativa que restitui simbolicamente, portanto, os mandatos do vice-governadores e dos deputados estaduais no período da ditadura, cassados de 1964 a 1969. Sem dúvida nenhuma, essa casa, né, está fazendo justiça com aqueles que foram injustiçados, né, de uma forma ou de outra. Então, quero parabenizar a iniciativa e também a grandeza desse parlamento de buscar justiça àqueles que foram, enfim, exaclados, né, aqui nesse parlamento catarinense e no nosso estado de Santa Catarina. Obrigado. Deputado Maurício, Vossa Excelência deseja se manifestar? Tem a palavra. Sim, senhor presidente. Primeiro, parabenizar o colega deputado Dirceu Dresch pela iniciativa. É importante. Nós sabemos que esses regimes autoritários trazem grande sofrimento à família e à sociedade. Ninguém quer. E dizer que esses movimentos, essas manifestações que nós temos aí, é meio com um desgosto com a situação política, a situação de corrupção que o país enfrenta. Mas isso todos nós temos. Só que a melhor solução ainda é a democracia, é o debate, é o entendimento. Então, acho que é um alento, pelo menos para a família desses que sofreram tantas violências naquela época do regime militar, e que pelas próprias condições aí todos já conhecem a história. Então, parabenizar, somos favoráveis e é importante a aprovação desse projeto, senhor presidente. Agora sim, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Como vota o deputado Darcy de Matos no próximo projeto, que é de autoria do Gabriel Ribeiro. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 83.9/2017. De autoria do deputado Gabriel Ribeiro, altera a lei 12.854/2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais para garantir mais dignidade, integridade física e bem-estar dos animais, com emenda substitutiva global. Para discutir, o deputado Gabriel Ribeiro. Senhor presidente, senhores deputados, trata-se de um projeto de lei onde nós alteramos o Código Estadual de Proteção aos Animais para criar algumas práticas vedadas que tragam em risco a vida dos animais de Santa Catarina. Nós, como acrescentamos aqui o inciso 7º, artigo 2º, que veda que os animais sejam enclausurados com outros animais que possam causar moléstia ou aterrorizem os animais dentro de Santa Catarina. No inciso 8º, que nós incluímos no artigo 2º, nós também vedamos a prática de eutanásia em animais com substâncias venenosas ou outros métodos não preconizados pela Organização Mundial de Saúde Animal. São duas práticas vedadas que nós estamos incluindo no Código Estadual de Proteção Animal. Nós alteramos também o artigo 4º, incluindo também como animais que façam parte da fauna nativa de Santa Catarina, os peixes de todos os ambientes aquáticos e animais marinhos do litoral catarinense, aí se incluindo também a baleia franca. Nós acrescentamos no artigo 6º do Código de Proteção aos Animais 3 parágrafos, aonde o artigo 6º que trata da fauna exótica, nós tratamos da autorização para o controle populacional de animais que façam parte da fauna exótica, que são aqueles animais que não são nativos e não são originários de Santa Catarina, mas vivem em estado selvagem, que é o caso do javali. Com o artigo 1º, 2º e 3º, nós criamos um procedimento para o controle populacional de javalis em Santa Catarina, que é um grande problema no interior do nosso estado. Não é uma autorização legislativa. E, por fim, nós acrescentamos no artigo 10 do Código o inciso 7º, que veda o transporte de animais em via terrestre por mais de 12 horas seguidas, sem possibilitar-lhes o devido descanso. Era isso, senhor presidente. Nós acrescentamos esses artigos dentro do Código de Proteção Código Estadual de Proteção aos Animais, que visa garantir a dignidade, a integridade física e o bem-estar dos animais no estado de Santa Catarina, senhor presidente. Por isso que eu peço o voto
dos senhores deputados estaduais. Deputado Valdir Cobalcini, Vossa Excelência tem a palavra. Não vai se manifestar. Em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Ou como estão. Aprovado. Discussão. Presidente, questão de ordem, presidente. Pela ordem, deputado Valdir Cobalcini. O meu pedido, senhor presidente, é o projeto de lei 131, a linha L, e 131, a linha M, e que fosse retirado da pauta, no dia de hoje, pautado para a próxima terça-feira. Recebi um apelo do líder da bancada do PT, concordo com a sua retirada e imediatamente que se paute é nosso pedido para a próxima terça-feira. Retirado de pauta o projeto de lei 116.1/2016, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, de comum acordo. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei 253.9/2017, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissira. Altera o parágrafo 1º do artigo 2º da lei 16.971/2016, que institui o tratamento favorecido e simplificado para microempreendedor primário do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências com emenda supressiva. Em discussão, para discutir, o deputado Padre Pedro Baldissira. Senhor presidente, apenas para fazer aqui a menção ao projeto, que o projeto ele propõe uma emenda a uma lei já existente, que é a Lei 12.155, de 27 de outubro de 2016. Ela trata aqui do tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário no estado de Santa Catarina. Ele apenas acrescenta a lei ao parágrafo 1º, o inciso 6º, onde lá está incluído a contemplação da silvicultura e floricultura, inclui a questão da aquicultura, inclui também num outro inciso o extrativismo, a pesca artesanal, a maricultura e a piscicultura. E nós acrescentamos o inciso 7º, exatamente contemplando nesta lei a vitivinicultura no estado de Santa Catarina, né? Portanto, aqui ele contempla, dentro desta lei do microprodutor ou do tratamento favorecido e simplificado do microprodutor, o produtor de vinho artesanal, de vinho colonial, dentro dos moldes do que prescreve a Lei Federal 12.959, de 19 de março de 2014. Portanto, apenas acrescenta o inciso 7 da Lei 16.971, de 2016. Então, aqui a gente pede o voto favorável de todos os parlamentares desta Casa, tendo em vista que este projeto de lei ele contempla mais de 6.000 produtores de vinho artesanal, de vinho colonial no nosso estado de Santa Catarina, que poderá incrementar a renda e, ao mesmo tempo, também nós queremos, através deste, beneficiar no movimento econômico dos municípios do nosso estado de Santa Catarina e também contempla o Tesouro do Estado. Então, portanto, acho que é um projeto de lei solicitado pela base, pelos nossos produtores da agricultura familiar que trabalham com a cadeia produtiva da uva. Então, aqui eu peço o voto de apoio a todos os senhores deputados. Inclusive, o deputado Padre Pedro contempla um produtor de vinicultura que está na nossa presença aqui, o deputado Arcide Matos, que tem uma grande produção lá no município de Campo Alegre. Certamente ele vai votar a favor. E certamente contemplamos. Deputado Fernando Cruz, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares.
O projeto do deputado Padre Pedro, ele pretende incluir o pequeno vitivinicultor como microempreendedor individual e, portanto, dar os benefícios colocados pela lei. Nós votamos, há alguns dias atrás, aqui um outro projeto que teve ampla discussão aqui, que foi proposto pelo deputado, não lembro exatamente quem propôs, mas era para dar uma isenção, e houve uma discussão, inclusive, da autoria, se era possível um parlamentar legislar sobre projetos, de certa forma, tributários, porque a hora que você inclui alguém num determinado modelo, você está legislando sobre tributação. E eu, inclusive, defendi aqui a tese de que, evidentemente, que pode fazê-lo. O Supremo Tribunal Federal já decidiu por várias vezes que o Parlamento tem iniciativa e pode discutir legislação tributária. Ele não pode discutir, tem iniciativa na questão orçamentária. Mas na tributária ele pode fazê-lo, pode isentar, pode criar tributos a várias decisões. Esse é um primeiro ponto. O segundo é o mérito. Santa Catarina se destaca no setor, vem avançando, vem crescendo. O projeto do deputado Padre Pedro defende o pequeno produtor que pode se tornar grande produtor no futuro. Nós temos aqui grandes produtores nesta área em Santa Catarina que pagam tributos, alguns diferenciados, mas pagam tributos numa escala maior. Então, é muito justo esse projeto. Quero comentar o Padre Pedro, que se caracteriza aqui no nosso parlamento por ser um defensor do pequeno produtor rural, da agricultura familiar, e tem apresentado projetos importantes nessa área. Eu voto a favor. Palavra do senhor presidente. Deputado Dirceu Dresch, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, primeiro quero parabenizar o deputado Padre Pedro, colega da nossa bancada, por este projeto, já que ele também atua fortemente nesta parte da sociedade catarinense, especialmente os agricultores, que produzem vinho e vinho de qualidade. A beleza da agricultura é isso, esse potencial, deputado Cobalcini, que o nosso agricultor tem. Agora precisamos criar oportunidades. E nem todo mundo vai produzir leite, nem todo mundo vai produzir carne, mas tem uma possibilidade importante das pessoas produzir outras atividades, pequenos animais, produzir o vinho e tal. Isso tem sido cada vez mais constante no nosso estado e mais forte. Então, criar políticas como estas são fundamentais. Então, quero primeiro dizer do nosso apoio a esse projeto, mas em segundo lugar, deputado Padre Pedro, nós temos uma grande tarefa. Esta lei ainda não foi regulamentada pelo Estado e pela Secretaria da Agricultura. Então, tem uma cobrança imediata que nós temos que fazer da regulamentação desta lei, que ela é extremamente importante para o nosso microprodutor, para a nossa agricultura familiar no Estado de Santa Catarina. Então, apoio o projeto, vamos estar junto nessa caminhada, e já lanço o desafio para os demais deputados, para o líder do governo, para nós fazer uma cobrança, deputado Sopelsa. O projeto não foi ainda regulamentado, essa lei não foi regulamentada ainda, né? Então, incluir os produtores de vinho e regulamentar imediatamente para ela entrar em vigor e ajudar a nossa agricultura no Estado. Obrigado. Não havendo mais ninguém para debater, em votação, quem tiver de acordo, pelo menos com 100 conto, aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 532.2, 2017, de autoria do deputado Mauro de Nadal, institui a Semana Estadual da Horta Orgânica no Estado de Santa Catarina. Com a palavra o deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, antes de abrir a discussão sobre esse projeto de lei, eu queria cumprimentar e saudar a todos os alunos e alunas do Colégio Sagrada Família da cidade de Forquilinha, que estiveram aqui do terceiro ano do ensino médio, que estiveram aqui conhecendo essa Casa Legislativa pela primeira vez, fazendo uma visita e vendo as atividades de nós, parlamentares, homens e mulheres, e de toda a equipe aqui da Assembleia Legislativa. Era isso, senhor presidente. Falou pela ordem o deputado Rodrigo Minotto. Não havendo quem queira discutir em votação, não havendo quem queira discutir, mas considerando que tem emenda modificativa, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça com 100 conto. Aprovado. Pedido de informação em 97, deputado João Amin, solicitando ao presidente do DEINFRA informações acerca da licitação que tem por objetivo contratar empresa para supervisionar a obra da reforma das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles,
Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 98, deputado Antônio Aguiar, solicitando ao secretário de Segurança Pública informações acerca do número de denúncias e atendimentos registrado no Disque 100 envolvendo violência sexual e abuso de crianças e adolescentes no ano de 2017. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedido de informação 99, deputado Valmir Comim, solicitando ao auditor-presidente da Casan informações acerca da construção da barragem do Rio do Salto, no município de Timbé do Sul. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Os que tiverem melhor de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moções. Moção 169 da bancada do PSD, apelando ao governador do Estado para que seja instalado uma unidade do SEASA no município de Lages. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam, permaneçam como se encontram. De acordo, deputado Gabriel Ribeiro, aprovado. Moção 170, deputado João Amin, cumprimentando o núcleo de produção de cerâmica artística, Olaria das Artes, pelo trabalho artesanal com argilas oriundas de jazidas legalizadas e certificadas, colaborando com a inserção da arte na comunidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, que concordo, permaneça com seu encontro. Aprovado. Moção 171. Autor, deputado João Amin, cumprimentando o senhor Rodrigo de Haro, por ter sua vida e obra revisitada na obra Rodrigo de Haro, um poeta humanista, de autoria do jornalista Moacir Pereira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que tiverem de acordo, permaneçam com seu encontro. Aprovado. Moção 172, deputado Dirceu Dresch, apelando aos presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense para a imediata alteração na política de preços dos combustíveis e a privatização da Petrobras. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam com seu encontro. Aprovado. Moção 173, deputado Darcy de Matos, parabenizando o presidente da Companhia Canoinhas de Papel pela passagem dos 35 anos de serviços prestados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Moção 174, deputado Luiz Fernando Vampiro, cumprimentando os soldados Andrei Hortolã da Silva de Carvalho e Romário Fernandes por ato de bravura no salvamento das vítimas de incêndio em Itajaí. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Os que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção 175, deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o subtenente Edilmar Vicente Pereira, do Corpo de Bombeiros Militar, pelos relevantes serviços prestados na carreira militar. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Os que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção 176, do deputado Dr. Vicente Caro Preso, cumprimentando o senhor Miguel João Simão pela sua trajetória de amor à literatura e efetivo trabalho pelas academias de letras no estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção 177, do deputado Mário Marcondes, cumprimentando o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, pelo ato de bravura dos bombeiros do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, que atuaram no resgate no município de Ituporanga. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. Moção 178, deputado Sérgio Valduga, cumprimentando a Comissão da Produção Orgânica de Santa Catarina pelo trabalho desenvolvido em prol da soberania alimentar, com a promoção da alimentação saudável livre de contaminantes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Ordem do dia ainda, esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 469 e 470, do deputado Luiz Fernando Vampiro. Requerimento 471, deputado Narciso Parisotto. 472 a 474, do deputado Marcílio Sopersa. 475 a 479, e 479, do deputado Antônio Aguiar. Requerimentos 476 e 477, da deputada Luciane Carminati. Requerimento 478, deputado Padre Pedro Baldissira. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 291, deputado Serafim Venzão. Indicação 292 a 294, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Senhor Primeiro presidente. inscrito, antes, porém, pela ordem, está inscrito o deputado Jean Kuma por até 10 minutos, antes, porém, pela ordem, deputado Valdir Cobocchini. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Luciane, quando eu adentrava este plenário antes da ordem do dia, ouvi parte do pronunciamento do deputado Kendi Nunes e desejo apenas fazer a leitura de uma nota de esclarecimento da Polícia Militar em relação à denúncia de que os helicópteros da Polícia Militar não estão voando por falta de combustível. Quero fazer rapidamente. Para dirimir eventuais dúvidas e complementar as notas anteriores sobre as aeronaves de asas rotativas que operam nas bases de Joinville, Lages e Florianópolis, a Polícia Militar de Santa Catarina vem a esclarecer que, primeiro, devido a gastos extraordinários de manutenção decorrentes do pagamento de reparos do motor, turbina, da aeronave Águia 2 de Florianópolis. Deputado, pela ordem, é pela ordem. Vossa Excelência tem que se inscrever para se quer se alongar. Vou dar 30 segundos para Vossa Excelência concluir, porque senão é... Bem, eu apenas vou interromper a leitura, mas deixar claro aqui, antes de trazer uma denúncia como essa, que busque as informações oficiais. Senão passa a ser uma irresponsabilidade e coloca a opinião pública num momento tão delicado quanto esse, de que as aeronaves não sobrevoam por falta de combustível. É absolutamente uma questão de manutenção, é contratual e tão logo seja restabelecido. Agora sim, com a palavra por até 10 minutos, deputado Jean Kuhlmann. Senhor... Agora, concedo pela ordem, se o deputado Jean Kuhlmann... Senhor presidente, eu peço a vocês, então, que permita que os deputados possam... Eu não vou... E depois reinicia o meu tempo, então. Sim. Vossa Excelência não terá prejuízo. Pela ordem, deputado Arcido Matos, sem prejuízo do deputado Jean. Obrigado, senhor presidente. O senhor sempre benevolente, como sempre. Como faz parte da cultura do povo são-bentense, não é isso? Mas, senhor presidente, eu peço que agilize, porque eu também tenho horário aqui. Eu me inscrevi, então, se os deputados puderem ser mais objetivos, agradeço. Senhor presidente, eu percebo que o deputado Jean está com um pouco de pressa, o que é muito bom. Senhor presidente, eu quero citar a presença do vereador Zauri de Matos Costa, nossa região, senhor presidente, e também do vereador Márcio e do Ali. Estão todos aqui, do José Vilmar. Sejam bem-vindos, um grande abraço. Senhor presidente, pela ordem, se me permite... Pela ordem, deputado Dirceu Dresch. Obrigado, deputado Jean. Eu estava inscrito aqui, mas como não estava abrindo, eu acabei não me inscrevendo para a parte. Mas eu quero aqui só fazer um registro muito breve, agradecer ao Comitê Catarinense da Verdade, a nossa grande, sempre lembrada Dirley de Luca, que foi uma grande batalhadora, hoje em memória, na Comissão da Verdade, e ao AB de Santa Catarina e aos senhores deputados pela votação do projeto 06.7/2016, que restitui simbolicamente os mandatos do vice-governador e deputados estaduais cassados no período da ditadura militar. Então, agradecer essa
todo esse apoio que tivemos neste período. Obrigado. Agora sim, por até 10 minutos, deputado Jean Kuma, finalmente. Senhor presidente, senhores parlamentares, agradecer aqui a oportunidade. Eu quero, nesta tarde, senhor presidente, trazer um assunto que, infelizmente, não gostaria de estar utilizando essa tribuna, mas sou obrigado, até porque a discriminação do governo federal com o Vale do Itajaí, com Santa Catarina, é um grande absurdo. A BR-470, senhor presidente, em 1980, quando foi projetada, ela estava inicialmente projetada para 6 mil veículos dia. Hoje, a BR-470 passa de 35 mil veículos dia. A obra de duplicação da BR-470 está prevista num todo em cerca de 1,5 bilhões de reais. E só a arrecadação do Vale do Itajaí, do médio Vale do Itajaí, senhor presidente, é em torno de 27 milhões de reais dia de imposto. Ou seja, em 56 dias de arrecadação, pagaria a obra de duplicação da BR-470. Este ano foi pedido pelos deputados federais, pelos senadores, pelo DENIT de Santa Catarina, para o governo federal, cerca de 400 milhões de reais, que eram necessários para fazer com que a obra da duplicação da 470 andasse num ritmo aceitável, num ritmo bom. Só que, infelizmente, no orçamento do governo federal foi previsto apenas 145 milhões. E agora, no mês de maio, o governo federal, do presidente Michel Temer, fez um decreto cortando mais de 23 milhões de reais da duplicação da BR-470. E ela ficou agora, para este ano, com um pouco menos de 122 milhões de reais. Aí vão dizer, deputado, cortaram por causa da questão dos combustíveis, tiveram que cortar despesas de obras. Isso foi antes do movimento dos caminhoneiros. E incrível que pareça, quando o governo fez o decreto, cortando esse dinheiro da 470, no mesmo ato, ele suplementou para outros estados, outras obras. Ou seja, tirou de Santa Catarina para colocar em outras obras de outros estados. Por isso eu quero hoje, nessa tribuna, denunciar aqui, mostrar minha indignação com o governo federal e pedir para que os deputados federais, e não importa o partido político, se é do PMDB, se é do PT, se é do meu partido, o PSD, os senadores de Santa Catarina, demonstrem a sua indignação e a sua revolta. Com um corte de uma obra da duplicação da 470, que é uma obra tão importante para Santa Catarina. Deputado Maurício, só para o senhor ter uma ideia, quem nos acompanha aqui, quem está olhando pela TVA também, desde o ano 2000, são mais de 1.800 pessoas que morreram por acidente na BR-470. É uma vergonha isso. E o governo federal coloca só 145 milhões e ainda corta 23 milhões, deixando cerca de 120 milhões. É um absurdo o que ele está fazendo. É uma forma como o governo federal trata nosso Estado. O governo do presidente Michel Temer deu as costas para Santa Catarina. E os deputados federais têm que se manifestar, têm que cobrar, os senadores têm que cobrar, e com certeza toda a imprensa também tem que denunciar isso. É um absurdo o que o governo federal faz com Santa Catarina. Em 56 dias de arrecadação do médio Vale do Itajaí e do Vale do Itajaí, nós poderíamos pagar toda a obra de duplicação da 470, mas o governo federal deixa míseros 145 milhões para esse ano e ainda corta 23 milhões, o que é um grande absurdo. Por isso, eu quero aqui lamentar e denunciar esse descaso do presidente Michel Temer, do governo federal com o nosso Estado, e pedir para que os deputados federais, pedir para que os senadores de Santa Catarina mostrem a sua indignação e cobrem do governo, que não votem mais nada a favor desse governo, porque o que ele está fazendo com o nosso Estado é uma vergonha. Os deputados federais, senadores, também têm que mostrar essa revolta, a indignação, porque não dá mais. Desde 2000, são mais de 1.800 pessoas que morreram na BR-470 e a obra não anda, ela anda em passo de tartaruga, e o governo federal do presidente Michel Temer deu as costas para Santa Catarina. Ouço o deputado Gabriel Ribeiro. Deputado Jean Kuma, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação, pela postura, pela maneira contundente que vem defendendo os recursos para a BR-470. Realmente, Vossa Excelência
está sendo muito feliz com a sua colocação. Infelizmente, para Santa Catarina, o governo federal, o governo Michel Temer, ele virou as costas para Santa Catarina. De cada R$100 que nós arrecadamos de tributos federais, de impostos para a União, só R$18 retornam para o nosso Estado. Esse foi o motivo da moção que nós aprovamos por unanimidade nesta casa, moção de contrariedade, indignação ao presidente da República. Nós estamos aguardando a manifestação do Ministério da Fazenda, que vai apresentar os dados. Eles responderam a esta casa, mas o exemplo da BR-470 ilustra o descaso e a falta de respeito do governo federal com o nosso Estado. Portanto, parabéns, Vossa Excelência, que é um deputado da base, que sua base eleitoral é o Alto Vale do Itajaí, Blumenau, Cidade Polo, e a sua preocupação de nós cobrarmos, exigirmos, porque nós estamos pensando nas vidas dos catarinenses que são ceifadas na BR-470, no desenvolvimento do nosso Estado, do interior do nosso Estado, do agronegócio, que trafega por toda a 470, que vai desaguar nos portos do nosso litoral. Enfim, parabéns pela manifestação e pela sua preocupação com uma obra tão importante que é esquecida pelo governo federal em Santa Catarina. O mais triste não é o fato só de ter cortado, o mais triste é o fato de ter cortado e transferido dinheiro para obras em outros estados. Essa é a grande vergonha. Porque se ele dissesse, olha, vou cortar porque não tem dinheiro, é uma situação, mas cortou e transferiu o orçamento para outras obras, para outros estados. Então tirou de Santa Catarina e mandou para outros locais. É essa a minha indignação, a discriminação do governo Michel Temer com Santa Catarina. É um absurdo isso que o governo Temer faz com o nosso Estado. Senhor presidente. Obrigado, deputado Giancuma. Deputado, todas as quartas-feiras nós recebemos aqui, deputado Maurício Cudelac, inclusive Vossa Excelência recebeu em seu gabinete o prefeito Lindomar, a primeira-dama Cris, de Rio Fortuna, e juntamente com a Juliane Bach, a Natália Ricken e a Andréia Isadora Rosen, que são as rainhas lá de Rio Fortuna, justamente convidando para a festa, a Gemeinderfest. Na verdade, é a festa das comunidades. Junta cada comunidade e cada um expõe os hábitos, como é que produziam os alimentos, como é que tinham a sua renda familiar na sua história. E no dia 16 e 17 de junho é justamente o dia da festa lá em Rio Fortuna. O prefeito esteve aqui na Assembleia, gravou aqui, inclusive nas galerias dessa casa, mas como a agenda da Assembleia hoje estava muito lotada. Mais 30 segundos, senhor. Concluir, senhor presidente. Então, eu queria saudar aqui o prefeito Lindomar, assim, toda a estrutura da Prefeitura de Rio Fortuna, as rainhas que vieram aqui fazer esse convite e lembrar a todos os deputados, então, que dia 16 e 17 de junho vai ter, então, a grande festa lá, que é uma maneira de conhecer o povo e toda a sua história. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, deputado Serafim Venzon. Ainda nas explicações pessoais, próximo orador inscrito, deputado Mário Marcondes. Próximo orador inscrito, deputado César Valduga. Deputado César Valduga e deputado Comi. Então, com a aquiescência, deputado Valduga, deputado Valmir Comi fará uso da tribuna. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos nas explicações pessoais. Obrigado, senhor presidente. Maurício Scudlac, que preside essa sessão. Obrigado à benevolência do César Valduga, que trocou e inverteu a pauta de inscrição. Senhor presidente, eu inicio aqui para fazer a minha saudação à vinda hoje do prefeito Lindomar Ballmann, de Rio Fortuna, que veio aqui junto com a primeira-dama Cristiane
Bretes Goulart e Boma, a Rainha Isadora Rosengue, a primeira princesa Natália Ricken, a segunda princesa Juliane Bach, fazendo o convite, né, a todos os demais parlamentares desse parlamento para participar da primeira feira de gastronomia de Rio Fortuna. E a terceira, Geimat Fest, nos dias 16 e 17 de junho, que, aliás, uma gastronomia que é peculiar àquele município, de uma cultura germânica, numa mistura com italianos e outras raças, e uma culinária de excelência. Por isso, reiteramos aqui o convite para que nos próximos dias 16 e 17 de junho, né, Rio Fortuna os espera, a todos os catarinenses, a todos aqueles que possam interessar, de braços abertos. Senhor presidente, faço uso da tribuna para falar aqui de um projeto de lei de minha autoria, que adentramos a essa casa, que está tramitando, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, encaminhado agora também à Comissão de Finanças e Tributação e, posteriormente, a de Trabalho e Serviços Públicos. Um projeto de lei 0139.8 de 2008, de minha autoria, que permite o processo de doação de animais pertencentes aos órgãos vinculados da Secretaria de Estado da Segurança Pública, SSP, quando considerados inservíveis à atividade fim. E permite ainda que, além da adoção, o animal possa ser utilizado em atividades educacionais, terapêuticas, de interesse social por meio de convênios. O objetivo do projeto é regular e conferir segurança jurídica ao processo com base na humanização que envolve a vida laboral de cada animal, permitindo que o servidor que trabalha com um animal durante anos possa adotá-lo. Permite, inclusive, que os mesmos possam contribuir com o desenvolvimento de crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais por meio de terapias com cavalos e cães. A legislação em Santa Catarina não especifica o que pode ser feito quando o assunto é a destinação de animais considerados inservíveis. Cães e cavalos, muitas vezes, fazem a diferença no trabalho dos órgãos de segurança pública, além dos que são envolvidos voluntariamente em processos terapêuticos. Eles não trabalham somente em ações efetivas de combate à criminalidade. Os cães e cavalos são uma excelente alternativa de auxílio terapêutico para crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais. Muitos trabalhos possuem resultados positivos e acredito que é preciso garantir em lei a necessidade desta terapia. Eles merecem uma legislação específica, fazem a diferença de forma muito positiva na vida das pessoas. Para a produção e elaboração do projeto, contamos com a participação efetiva do Tenente-Coronel Comandante da Cavalaria da Polícia Militar de Santa Catarina, Marcos Bezem, e do Tenente do Corpo de Bombeiros Militar, João Emiliano de Moura Silva Miranda. A inspiração partiu através da Lei 15.106 de 2018, no estado do Rio Grande do Sul, que ficou conhecida como a Lei Nanquim, uma homenagem ao cavalo que acompanhou a ex-policial militar Kelly Timóteo por 5 anos na Brigada Militar em Passo Fundo, em julho do ano passado, quando soube que o ex-parceiro iria a leilão. A oficial começou um movimento nas redes sociais para conseguir adotá-lo. O apelo foi tanto que chegou às autoridades e resultou na mudança da legislação. O trabalho animal em Santa Catarina, desde maio de 1835. A Polícia Militar de Santa Catarina utiliza equinos no processo de policiamento montado. Atualmente, a Polícia
Militar possui unidades de cavalaria em 5 cidades do estado: Criciúma, Lages, Chapecó, Joinville e São José. Sendo que nesta última se encontra o Regimento de Polícia Militar Montada, responsável tecnicamente por todas as demais unidades de cavalaria do estado. A guarnição especial da Polícia Militar Montada, GESPMON, dispõe de aproximadamente 160 equinos. Já a atividade com cães teve início na Polícia Militar em 1980. Tais animais chegam aos quartéis com aproximadamente 3 a 4 meses de idade, normalmente por doação da comunidade ou de algum membro do quartel. A partir de então, passam por uma adaptação de 1 ano, a fim de que se descubram suas aptidões. Nesse período, começam os treinamentos realizados pelos membros do Canil, uma equipe de 5 policiais militares que se revezam na atuação e o adestramento dos cães. Os cães trabalham uma média de 8 a 10 horas, de 8 a 10 anos. Seria mais ou menos a vida útil, né, para o segmento militar. Atualmente, a Companhia de Polícia Militar de Policiamento com Cães Canil Central, localizado no município de São José, que coordena tecnicamente 18 canis setoriais distribuídos pelo estado. Conta com 114 animais atuando diariamente em apoio a outras unidades. Há ainda os cães da raça labrador, utilizados para busca e salvamento pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, iniciado em 2003. Senhor presidente, eu comecei a perceber, e lá em Cocal do Sul, nós desenvolvemos uma parceria junto à PAI, Luzes do Amanhã, onde foi construída em parceria de recursos do Estado de Santa Catarina, através de emendas, junto com o município e a PAI, um centro de ecoterapia. E lá se desenvolveu uma parceria junto com a Polícia Militar, lá de Criciúma. E é impressionante, né, a empatia que já se cria, né, o animal com a criança, e o quanto isso faz a diferença na vida daquela criança, resgatando a autoestima, criando ela se autossuficiente e dando dignidade, e melhorando consideravelmente a questão da coordenação motora. O mesmo efeito se faz com os cães, junto às entidades que praticam todo o trabalho relacionado ao autismo. Ora, se temos uma demanda reprimida, temos um potencial, né, de equinos, de cavalos e de cães, existe a disponibilidade e a vertente social do segmento militar, da segurança do Estado de Santa Catarina, que já pratica isso, mas que não está sedimentada a garantia jurídica do processo para que eles possam promover esse trabalho. E, além do mais, esses animais, depois de um período de 10 anos, eles ainda têm uma vida longa pela frente, mas já não servem mais para atividades, né, da Polícia Militar, servindo, então, para servir essas entidades, ou serem doados aos próprios funcionários militares que lidam com esses animais, que acabam levando, né, mas que hoje não tem uma legislação que o possa garantir dessa condição. Por essa razão, vejo com muita maestria esse momento singular dessa participação, e é nosso dever, em obrigação como pessoas comuns e como homens públicos, de observar essas demandas reprimidas que temos, adequar a uma legislação que possa permitir uma condição à realidade com que nós estamos vivenciando. Temos vários... Mais um minuto. Temos vários parceiros nesse processo,
casas veterinárias, pet shops, que se colocam à disposição do segmento militar, inclusive como voluntários no processo, não só como voluntários fisicamente, mas na condição de materiais, inclusive, e até na manutenção desses animais no âmbito do Estado de Santa Catarina. E eu sempre tenho dito que quando o projeto é idôneo, que à frente de uma entidade, de uma instituição, há realmente pessoas idôneas e com bons propósitos, a sociedade é solista, ela é partícipe, ela faz questão, ela tem prazer de participar. E quando a gente pratica gesto, a vida é feita de gesto. Na verdade, a gente não estende a mão ao próximo, estende a si próprio, porque o universo conspira, e de maneira especial as pessoas do bem. Era isso, senhor presidente. Isso. Obrigado, deputado Valmir Cumim. Parabéns pela explanação. Realmente esse é um trabalho muito importante que ajuda muito para essas pessoas especiais. Conforme troca realizada, permuta, agora com a palavra o deputado César Valduca. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Cumprimentar Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os deputados, também saudar a todos que nos acompanham via TVAL e Rádio Digital. Senhor presidente, venho a essa casa para tratar sobre temas relevantes no nosso estado de Santa Catarina e também alguns que são preocupantes. Principalmente, senhor presidente, da informação que o Brasil é um dos maiores consumidores de veneno do mundo. Estudos nacionais e internacionais não deixam dúvida sobre os danos causados por esses produtos na população, principalmente nos trabalhadores e comunidades rurais e também no meio ambiente. O modelo de cultivo com o intensivo uso do agrotóxico, do veneno, gera grandes malefícios com poluição ambiental e intoxicação de trabalhadores e da população em geral. As intoxicações agudas por agrotóxicos são as mais conhecidas e afetam principalmente as pessoas expostas em seu meio ambiente de trabalho, a chamada exposição ocupacional. A agroecologia é uma alternativa econômica sustentável e necessária para amenizar os diversos problemas e impactos ambientais que surgem com a agricultura convencional e na eliminação do uso do agrotóxico. Nesse sentido, senhor presidente, quero destacar a atuação da Comissão de Produção Orgânica de Santa Catarina, a CEPORG, que se constituiu em uma organização formada paritariamente dentre diferentes segmentos da sociedade civil, organizada e membros do poder público e tem por objetivo de fomentar e regular a produção orgânica em Santa Catarina. Dentre esses segmentos estão órgãos do governo dos diferentes entes da federação, cooperativas, associações de produtores, empresas privadas, certificadoras, organizações não governamentais e representantes, deputado Zé Milton Schaeffer, das áreas do ensino, pesquisa, extensão e também de fomento. Para debater este relevante tema, a CEPORG, em parceria com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, realiza a Semana do Alimento Orgânico entre os dias 11 e 15 desse mês, e quero aqui destacar que, para ampliar o debate, será realizado o seminário da Semana do Alimento Orgânico 2018, no próximo dia 14 de junho, a partir das 8 horas da manhã, no plenarinho, deputado Paulo Stuart. E um dos temas a serem debatidos, sem dúvida nenhuma, é a implementação da Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, a PEAPO, nos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e também de São Paulo. Em todos os casos de estados que adotaram essa política, a iniciativa partiu de parlamentares,
com respaldo no diálogo com os movimentos da agroecologia. Aqui nessa casa, de nossa autoria, segue em tramitação o projeto de lei 74.8, ainda de 2017, que também cria a política catarinense de agroecologia e produção orgânica. Este projeto já é fruto de um debate que vem sendo travado há vários anos, na busca por políticas e ações que contribuam com a potencialização da produção orgânica em nosso Estado. A agroecologia e a produção orgânica colaboram com a preservação do meio ambiente, saúde e qualidade de vida, e a geração de emprego e renda também. A produção orgânica dos nossos orgânicos no Brasil já ocupa 750 mil hectares, distribuído em 23% dos municípios, em quase 16 mil pequenas e médias propriedades, gerando milhares de empregos diretos e também empregos indiretos. Em Santa Catarina, 87% dos orgânicos consumidos são produzidos por catarinenses, 87%. Cultivados por 800 famílias em 138 municípios. É muito importante esses dados. Para 2020, nosso Estado terá 2.400 famílias produzindo exclusivamente orgânicos e a expectativa de crescimento no consumo é de 20% ao ano. A PEAPO tem uma atenção especial para a inclusão social, propondo mais ações para garantir a segurança alimentar, com acompanhamento e fiscalização, apoio na produção, comercialização e distribuição da produção orgânica. A equidade socioeconômica de gênero e étnica também será contemplada na PEAPO, abrangendo a diversidade cultural, agrícola, biológica, territorial e também da paisagem catarinense. Isso é importante destacar. O projeto também reconhece e valoriza os movimentos agroecológicos e os saberes da agricultura familiar dos povos e comunidades tradicionais, integrando-os ao conhecimentos científicos, estimula a eficiência no uso dos recursos naturais, com menor dependência de insumos químicos, contemplando o protagonismo dos agricultores familiares e também urbanos. Para nós, é de grande importância aprofundarmos esse debate e também esclarecer qualquer dúvida que possa pairar sobre o projeto. Entendemos que a instituição de uma política estadual de agroecologia e produção orgânica não é sinal de ruptura com a lógica produtiva das propriedades catarinenses, mas um incremento essencial para seu maior desenvolvimento. Essa é a nossa proposição. E nós temos que dar cabo a esse projeto de lei que já tramita nessa casa desde 2017 e que queremos, sim, senhor presidente, fortalecer a produção orgânica no nosso Estado. Olha os dados. O Brasil é um dos países que tem o maior índice de consumo de veneno orgânico do mundo, de veneno no mundo. E aí as doenças, muitas vezes a gente não sabe de onde é que elas vêm, como elas surgem. Por exemplo, a pulverização aérea, 30% não consegue atingir o alvo. Vai para outras lavouras orgânicas, inclusive, vai para os rios, mananciais, para as matas, para as cidades, né? E esse veneno alguém vai estar consumindo. No Brasil, as estatísticas é que cada brasileiro consome, em média, de 7,3 kg de veneno por ano. Os americanos, lá em torno de 3, e nós o dobro e mais um pouco. Por quê? Precisa, sem dúvida nenhuma, ter mais critérios, fiscalizações e adotar políticas públicas que realmente consiga, deputado Maurício, consiga desvendar essa problemática que nós temos no estado de Santa Catarina, como algumas doenças que surgem, como o câncer, e elas provêm principalmente dos venenos que nós consumimos. Olha os agricultores, que são os mais atingidos, né, que adquirem doença no pâncreas,
no fígado e no pulmão, por causa desse alto índice de veneno que nós estamos consumindo todos os dias. É nas frutas, é nas verduras. Então, nós precisamos incentivar a produção orgânica no nosso estado de Santa Catarina. Santa Catarina tem que ser exemplo com essa política, incentivando os nossos agricultores, a agricultura familiar, para que produza de uma forma natural, sem esse excesso de veneno que, enfim, se consome nas nossas lavouras catarinenses e tendo como consequência a doença. As doenças. Não vai ter hospital suficiente daqui a uns anos se a gente não começar a adotar medidas já, agora, no nosso Estado. E tenho toda a certeza que esse Parlamento, como também nas comissões, deveremos ter êxito na aprovação desse projeto para que se constitua no nosso Estado políticas que venham incentivar a produção orgânica no nosso Estado. Essas são minhas palavras. Senhor presidente, muito obrigado. Enfim, um momento oportuno para que a gente possa aqui dar transparência e publicidade nas ações que desempenhamos nessa casa e que as comissões, com o empenho de dar celeridade aos bons projetos, né, que tramitem e que venham aqui para que sejam votados, que vão fazer bem para o nosso povo catarinense. Muito obrigado. Obrigado, deputado César Valduga. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, saudando o Camilo, o Luiz Cláudio e todos que estão ainda trabalhando aqui nessa casa, nós, antes de encerrar a sessão, convocamos outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.